Bom dia, pessoal. Hoje é dia 1º de abril e eu tô passando aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do que eu li no mês de março, qual foi a minha melhor leitura no mês de março e também quais leituras eu vou fazer ou pretendo fazer, melhor dizendo, em abril. Então, vamos lá, sem enrolação, vou começar aqui falando para vocês sobre esse livro do Carlos Heitor Coni que se chama Quase Memória. Então esse livro eu trouxe, foi recente uma reflexão sobre ele aqui para vocês. É um livro que eu achei legal, achei que é um livro que faz sentido para algumas pessoas, porém não fez tanto sentido para mim. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas eu acredito que foram 3,5 estrelas. Se você quiser entender um pouco melhor do porquê eu não gostei tanto, porque eu não gostei tanto quanto gostaria, tá aí o cardzinho com o vídeo aqui no canal. O outro livro que eu li no mês de março foi o livro A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lilly. Esse livro aqui é um livro muito bacana, um livro muito legal, que ele é basicamente uma casa com uma porta vermelha que está na imaginação da nossa autora, e ela cita cada cômodo da casa como uma experiência que ela tem na vida espiritual dela, na vida com Cristo, na vida com Deus. E é muito legal porque cada cômodo faz a gente refletir bastante sobre fé, né? Sobre as coisas da vida e que envolve a religião e você confiar em Deus para que as coisas deem certo de fato. Muito bom, muito legal. Minha nota para ele foi 4,5. O terceiro livro que eu li no mês de março foi O Escaravelho de Ouro e Outros Contos Extraordinários, do Edgar Allan Poe, que também é um livro muito bacana, muito legal. O conto do Escaravelho de Ouro em si não me agradou tanto, porém tem um conto em específico aqui que eu até esqueci o nome dele, Hop Frog que chama, que foi o meu preferido, eu gostei bastante. Minha nota para esse livro aqui foi 4 estrelas. O outro livro, nada mais nada menos que A Metamorfose, de Franz Kafka, sem dúvidas aí um dos melhores livros que eu li no mês de março. Eu trouxe até reflexão, né, tipo uma espécie de resenha com reflexão sobre ele aqui no canal também. Foi a primeira reflexão de livros que eu trouxe, do Franz Kafka, A Metamorfose. A minha nota para ele foi 4,5. Eu só não dei 5 estrelas, porque assim que eu terminei de ler, eu não entendi tudo que o livro tinha para me ensinar ou para me mostrar. Depois de ler, que eu fui pesquisando, entendendo melhor, absorvendo, que eu de fato amei a leitura. Mas eu dei 4,5 por causa disso. Outro livro que eu li, esse bem curtinho, que eu li junto com a minha esposa ali, a gente deitou na cama e leu juntos e deu ótimas gargalhadas, um livro muito legal que se chama Espertos, Espertinhos e Espertalhões, do Hernani Só. É um livro muito divertido, muito engraçado. Eu indico para todo mundo pegar esse livrinho e sentar ali com alguém e dar boas risadas, ler com o filho, com amigos, com o marido, esposa, namorado, namorada, bem legal. O outro livro que eu li no mês de março foi O Alienista, do Machado de Assis, uma obra clássica aí, brasileira, que eu nunca tinha lido antes e fui ler só agora aos 22 anos, assim como A Metamorfose também. E eu trouxe também resenha sobre ele, uma reflexão sobre ele aqui no canal, foi o último vídeo. E é muito bacana, eu gostei bastante dele também. E minha nota foi 4 estrelas. O penúltimo livro que eu li no mês de março foi Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, da editora Darkside. Mostrei aqui também no canal para vocês reflexão, um livro maravilhoso. Esteticamente maravilhoso, a escrita dele é maravilhosa, a história é muito legal, é bem confusa, né? Bem bacana, faz a gente refletir bastante sobre várias coisas, e eu trouxe um pouco melhor sobre ele aqui também, vou deixar o cardzinho para vocês. O último e não menos importante, ou talvez o mais importante para mim no mês de março, foi O Conde de Monte Cristo.
Lógico que eu não li esse livro todo em mês de março, junto com todos aqueles ali. Esse livro aqui eu li a metade dele em fevereiro e a outra metade eu li em março. Então eu li mais ou menos umas 650 páginas dele em março e finalizei a leitura no dia 20 de março, se eu não me engano. Trouxe resenha aqui no canal para vocês também. Sem dúvida, um livro 5 estrelas. Entrou para a lista do meu livro preferido. Ele, de fato, atualmente é o meu livro preferido. Um livro que eu gostei muito. Tenho muito o que falar sobre ele. Ficaria horas aqui batendo um papo. Trouxe reflexão sobre ele no canal também, e eu indico para qualquer um, e eu fiquei muito feliz em ter lido, não só porque eu venci esse calhamaço, né, imenso, que é sempre um motivo de alegria quando a gente termina um calhamaço, mas por ser uma obra clássica também, e também por ser um livro maravilhoso, com história maravilhosa, uma escrita maravilhosa, um final surpreendente e de fato não me decepcionou. Não achei arrastado, foi super fluido, muito legal. Indico para todo mundo que quer embarcar aí na literatura clássica ou nos calhamaços. Enfim, essas aqui foram as minhas leituras de março. Vou mostrar aqui para vocês. Essas foram as leituras de março. E agora eu vou falar para vocês o que eu pretendo ler em abril. Começamos aqui então com Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Esse é um livro que, igual ao Conde de Monte Cristo, eu li o Conde de Monte Cristo e vou ler Dom Quixote em um clube de leitura literária de calhamaços da Ariesca Miller. Eu vou deixar o Instagram dela aí para vocês darem uma olhada e verem, bem legal. Então eu vou ler esse livro em leitura conjunta e eu vou começar ele em abril. Eu não pretendo finalizar porque eu vou acompanhar junto com o pessoal. Então vou começar ele em abril e acompanhar o cronograma lá do Clube de Calhamaços e vou trazendo notícias aqui para vocês. Outra leitura que eu pretendo sim, deixa eu deixar aqui as que eu quero ler em abril para ficar fácil de visualizar. Outra leitura que eu quero fazer em abril, com certeza, é Morte na Mesopotâmia, que é o primeiro livro do segundo box da Agatha Christie. E eu quero muito ler esse livro, eu gostei muito dos 3 primeiros livros da Agatha Christie. Acredito que eu tenho um futuro promissor com essa autora aí, nos livros dela, que são livros que me prenderam bastante, que eu gostei muito também. Então, essa é uma leitura que eu pretendo fazer no mês de abril. Outra leitura que eu pretendo fazer é Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro, um livro bem curtinho. Eu acredito que vai ser bem fluida a leitura, bem fácil também. Eu pretendo ler esse livro todo em abril. E talvez, se der, eu pretendo ler o segundo também, que é Os Cães de Baskerville, se eu não me engano. Mas é isso, como meta. Outra meta bem promissora e estranha que eu tenho para abril é ler o volume 2 do Livros de Sangue de Clive Barker, que são contos de terror bem viscerais, bem macabros mesmo. Porém, o volume 1 me surpreendeu bastante, eu gostei de alguns contos e eu espero gostar mais ainda desse volume 2, porque livro de conto é legal, porque a gente lê um conto, dá um tempo, lê outro conto e assim vai, até finalizar o livro e a gente vai absorvendo ali, eu acho muito legal. Outro livro que eu pretendo ler em abril e finalizar em abril, que eu comecei ele agora em março, é O Homem de Giz, do C.J. Tudor. É um livro que a minha irmã, ela é fissurada por ele, então eu peguei para ler, para ver se realmente é legal, se realmente é isso tudo que falam. Até agora é um livro que tem me chamado a atenção, tá me prendendo, a escrita é bem fácil de entender, assim, de acompanhar o raciocínio do autor, então eu acho isso muito bacana. Outro livro que eu pretendo finalizar também em abril, que eu já estou um pouco mais da metade, eu acredito que estão em 75%, é Homens Mais Parecidos com Jesus, que é um livro que eu uso como devocional. Todos os dias de manhã eu leio um capítulo dele, medito ali no que esse livro tem para me ensinar e, claro, aplico na minha vida.
comenta aí se vocês querem que eu traga reflexões sobre esse tipo de livro também, livros religiosos, porque eu acredito que eles têm muito a nos ensinar de forma prática sobre a vida. E para finalizar a minha TBR de abril, eu pretendo ler um clássico do Oscar Wilde, que é O Retrato de Dorian Gray, que é um livro muito bem falado para todo amante de clássicos, né? É um livro muito bem falado na literatura, então eu pretendo ler esse livro. Nunca li, nunca ouvi falar nada sobre, e eu quero ler com essa perspectiva de não ter ouvido falar nada sobre, para que eu possa refletir e tirar minhas próprias conclusões em relação a este livro. Então é isso, e essa é a minha meta para abril. Aquela ali foram as minhas leituras de março. Me fala o que vocês acharam, se tem algum livro que eu li em março que vocês gostaram, ou se tem que já leram, né? Ou se tem algum livro que eu vou ler em abril que vocês já leram também. Diga aí nos comentários também qual foi a melhor leitura de vocês em março e o que vocês pretendem ler em abril. Fechou? Vamos trocar uma ideia aí, e é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.